O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom começarmos a semana na presença de Deus, desde ontem, o domingo, o dia do Senhor, participando da Eucaristia, e hoje, iniciando mais um dia, suplicando a presença, o perdão, a misericórdia de Deus em nossa vida. A liturgia de hoje coloca-nos diante de dois atributos fundamentais do Senhor, o nosso Deus. Como nós vimos na primeira leitura do livro das Origens, Deus é Criador. E como nós acabamos de ouvir no Evangelho de Marcos, Deus é libertador. Deus nos liberta de todas as nossas enfermidades, especialmente através deste texto. Somos colocados diante desse Deus que quer o nosso bem, deste Deus que por onde passa nos coloca em estado de graça. É interessante que na primeira leitura no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 19, o nome Deus, sabe quantas vezes aparece nesse trecho? 17 vezes. Não sei se você contou, eu contei. 17 vezes o nome Deus. Deus criou, Deus disse, aparece 17 vezes, ou seja, isso nos faz verdadeiramente compreender, amados, que Deus é o centro e a fonte de toda a criação. Deus, o nosso único Deus, o nosso único Senhor. Deus é a fonte de tudo. E a primeira leitura, a palavra, a Sagrada Escritura nos afirma isso. Mas, padre, eu posso acreditar na Sagrada Escritura? É claro que pode. A Sagrada Escritura que faz parte do nosso chamado Depositum Fidei, ou seja, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. Neles nós podemos confiar. Neles a Igreja deposita a sua fé na Sagrada Escritura, na tradição e no Santo Magistério, no chamado Depositum Fidei. Por isso, a palavra de Deus revela o próprio Deus. E assim como nós ouvimos na primeira leitura, Deus cria pela força da sua palavra, através do seu fiat. Faça-se. Deus fala e pela sua palavra a criação acontece. Deus é Criador. Este é um dos mais belos atributos de Deus, queridos irmãos e irmãs. O nosso Deus é aquele que dá vida a todas as coisas, através da sua palavra. A palavra de Deus tem peso em nossa vida. E nós deveríamos aprender com Deus, não é? Porque a gente fala uma coisa hoje e muita gente muda amanhã. Mas a palavra de Deus não, ela é firme. Hoje nós precisamos de contratos, não é? Para firmar a palavra de alguém. A palavra de Deus, ela é única. É ontem, hoje
e sempre. Pela criação, queridos irmãos e irmãs, Deus manifesta o seu amor. Deus manifesta o quanto Ele nos ama. Pela criação, Deus manifesta a sua grandeza, pois nele não existe orgulho, nele não existe egoísmo. Por isso Deus partilha o seu ser através da criação. Através da criação, Deus manifesta a sua perfeição, porque Ele é o Criador. E nós, o que somos? Nós somos suas criaturas, até que cheguemos às águas do batismo. E ali deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos e filhas de Deus. É interessante que Santo Tomás de Aquino nos fala que pela criação, pelas obras das mãos de Deus, é possível fazermos uma experiência do Senhor. Veja só que interessante. Pelo céu, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo firmamento, pelas obras da natureza, pelas árvores, pelos animais, pela nossa vida, é possível fazermos uma experiência de Deus. Deus existe. E muita gente ainda nesse tempo duvida da existência de Deus. Nós sabemos que são grandes os nossos problemas e as nossas dificuldades. Muitas pessoas insistem em questionar e vivem num ceticismo, duvidando constantemente da presença de Deus. Será que Deus existe? Basta olhar para o céu. Será que Deus existe? Basta olhar para o espelho e você verá uma das belas obras que Deus pôde realizar. Será que Deus existe? Como podemos provar a existência de Deus? Eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino, porque ele nos responde isso também, através de 5 vias, através de 5 caminhos. Santo Tomás de Aquino, amados, nos prova a existência de Deus. Ele vai dizer na primeira via, Deus é o primeiro motor imóvel, ou seja, Deus é o primeiro motor, a engrenagem principal que move todas as demais. Muitos vieram aqui hoje participar da missa de carro, tenho certeza disso. E o que faz com que os pneus do carro se movam? É o motor. Um carro sem motor não tem serventia para nada. Por isso, Santo Tomás de Aquino nos fala que o motor que move todas as coisas é Deus. E nós vimos isso no livro do Gênesis. Deus é o motor primeiro, queridos irmãos e irmãs. A segunda via, Santo Tomás nos diz assim, Deus é a primeira causa eficiente, ou seja, não há efeito sem causa. Deus é a causa e a razão de tudo. Deus é a causa e a razão de todas as coisas. Deus, e não uma explosão cósmica, e não um Big Bang, mas Deus é a causa de toda a criação. Na terceira via, Santo Tomás nos diz, Deus é o ser necessário. Para quê? Para que os outros sejam. Deus é o ser necessário para que eu exista. Deus é o ser necessário para que você exista. Nada vem do nada. Tudo tem uma origem. E a origem de tudo é Deus, não é? Por isso, um ser possível depende de um ser necessário para fundamentar a sua existência. E Deus é esse ser necessário na vida e na história do homem e do mundo. A quarta via nos fala, Deus é o máximo da perfeição. Deus é o máximo daquilo que nós podemos compreender como perfeição. Dentro dos graus da perfeição, Deus está no topo. Todo o resto está abaixo dele. Todo o resto está abaixo de Deus. Nele, no Senhor, está todo o verdadeiro ser. E a quinta via, que prova a existência de Deus, nos fala, Deus é a suprema inteligência. O homem se acha muito inteligente, e o homem verdadeiramente é. Mas essa inteligência primeira vem de Deus. Nele está a inteligência suprema, que governa todas as coisas. Nada se compara à grandeza e à inteligência de Deus, queridos irmãos e irmãs.
Nada se compara. Em vista disso, o próprio Tomás de Aquino, ele nos fala disso. É possível fazer a experiência de Deus através da sua revelação. Deus que se revela, Deus que se manifesta. Em sintonia com aquilo que diz Santo Agostinho, de Deus nós não podemos dizer o que Ele é, porque não temos condições de mergulhar no ser de Deus. De Deus é possível dizer o que Ele não é, porque o homem não pode compreender, não pode colocar dentro do seu esforço racional o ser, a grandeza e a beleza de Deus. No Evangelho de hoje, que está no capítulo 6, versos de 53 a 56 de São Marcos, o evangelista coloca-nos diante de um Cristo que por onde passa cura e liberta a todos, vivendo e testemunhando o seu ministério. E assim diz o texto que Jesus e seus discípulos haviam chegado à região de Genezaré e logo foram reconhecidos. Por quê? Por onde passava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus passava fazendo o bem. E Jesus começou a percorrer aquela região, curando, libertando, derramando bênçãos, exorcizando a todos. E o povo corria ao encontro de Jesus, acreditava que Ele poderia curá-los. Todos queriam ser tocados por Jesus. Estavam cheios de fé, todos queriam a cura. E diziam, vamos tocar pelo menos no manto dele e nós seremos curados. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, é um convite para que corramos ao encontro de Jesus. Que saiamos de nós mesmos. Você que está estático, parado, que não tem motivação para nada, é preciso se levantar, sacudir a poeira, correr ao encontro de Cristo, porque o Senhor está passando na sua frente. Não fique mais esperando, sentado, deitado, desanimado, mas corra ao encontro do Senhor. Corra para que tocando nele, você possa receber aquilo que tanto necessita, os milagres de Deus em sua vida. E assim nós nos lembramos do capítulo 5, versículo 27 de Marcos, aonde aquela mulher hemorroíça, vendo Jesus passar no meio da multidão, simplesmente tocou no manto do Senhor, e ela que há 12 anos estava doente, sofrendo com aquele fluxo de sangue, experimentou a cura. Por isso Jesus, no meio da multidão, questionou, quem me tocou? Quem me tocou? Não foi um toque qualquer, não foi um esbarrão, mas um toque de fé. Jesus sentiu uma grande energia saindo do seu corpo, e aquela mulher, através de um toque de fé, ela saiu de si e foi ao encontro de Deus, e foi ao encontro de Cristo. Saiamos do nosso comodismo, deixemos de lado as nossas murmurações, dói aqui, dói ali. Nossa Senhora não sofreu tanto quanto a gente, não? Nossa Senhora das Dores dói todos os dias, dói tantos lugares, e nós murmuramos e reclamamos, é dor em cima de dor, e nos rendemos a isso, e passamos o dia murmurando da nossa vida. Levante-se, vá ao encontro de Cristo, vá buscar o teu milagre, vá buscar a tua cura, vá buscar a tua libertação. Esse é o convite que o Evangelho faz a cada um de nós, porque o Senhor, Ele está passando à nossa frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e no instante de silêncio, apresente a Deus agora as suas preces, os seus pedidos, as suas orações.